preciosas, eu tenho um convite muito importante para você. Aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, nós temos todas as terças-feiras, às 14h30, um importante encontro de mulheres. Reunimos mulheres da nossa cidade de São Paulo, das cidades satélites, todas as terças-feiras às 14h30. Temos uma palavra preciosa, uma meditação da Escritura, momentos de adoração, momentos de intercessão por você e pela sua família. Venha, traga suas amigas, venha participar conosco. Deus tem uma palavra desafiadora para o seu coração. Deus quer levantar você como intercessora em favor da sua família. Nós temos recebido grandes milagres da parte de Deus como resultado desse tempo de oração. Você não pode perder. Vem estar conosco. Nós queremos acolher você com muito carinho. Vai de novo aí. Vem pra cá.
fazer a intro de produção de áudio com o Djalma. Só a introdução.
Boa noite, irmãos. É com muita alegria, com muita satisfação que a gente retorna à casa de Deus nessa segunda-feira para o nosso encontro aqui, Conexão com Deus. Uma alegria muito grande vê-los aqui. Esperamos que o Espírito Santo nos conduza aqui em verdadeira adoração. Amém? Eu creio que nós estamos, esse mês, foi colocado esse cartaz aqui, estamos comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. Temos esses 5 pilares da Reforma: somente a Bíblia, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente para a glória de Deus. Hoje nós iremos falar sobre a palavra de Deus, né, em contraponto com os falsos profetas, os falsos ensinos. Tá certo? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração de gratidão a Deus. Eu quero convidar a nossa irmã aqui, vem cá, minha irmã, você, para fazer uma oração de adoração a Deus, pedindo que o Espírito Santo tome conta desse ambiente aqui agora e que essa noite seja uma noite de salvação. Senhor Deus, ó Pai, nós te louvamos nesta noite. Sim, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela sua presença agora no nosso meio. Amém. Que o Senhor nos visite poderosamente, Sim, sim. repreendendo todo espírito maligno, tudo aquilo que não provém de ti nesse meio. Que a palavra de Deus seja eficaz, que a palavra de Deus seja penetrada nos nossos corações, na nossa mente, para que o teu nome seja glorificado. E que o Senhor visite poderosamente a vida do pastor Arival, que ele seja realmente sendo usado por ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado. Vamos cantar, vamos convidar o grupo para nos dirigir em cânticos de adoração. Boa noite, irmãos. Paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos adorar então nosso Deus, erguer nossas vozes, esse Deus fiel e maravilhoso, com o cântico A Majestade do Senhor. Na
Posso mudar? Tua voz. Meus irmãos, não há problema que Deus não possa resolver por meio da oração. Amém? A oração é a união entre a nossa fraqueza e a onipotência de Deus. Não importa como é que você está aqui nessa noite. Diz, pastor, eu vim aqui arrebentado. Você vai sair daqui novo, renovado.
Eu vim aqui sem esperança, mas Jesus é a nossa esperança. Amém? Vamos abrir em Lucas capítulo 11 e vamos orar em cima das promessas de Deus. Porque Deus não mente. Deus não mente. A sua palavra é preciosa. Nós vamos ter um momento de oração, onde nós vamos orar uns pelos outros, orar pela igreja, orar pelos projetos da igreja. Tá certo? Pastor Hernandes hoje está pregando lá num congresso da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. E nós estamos tendo também conexão lá na Zona Leste, o pastor Amauri, lá na Igreja da Penha. Lucas, capítulo 11, versos de 9 a 13. Leremos esse texto juntos, a uma só voz. É Jesus que está dizendo, vamos lá? Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém. Oração é conversa de filho com pai. Oração é conversa de filho ruim com pai bom. Tá certo? Nosso pai aqui, que é Jesus. Nós temos muitos motivos para orar. Orar pelos projetos de crescimento da igreja. Nós vamos organizar 4 novas igrejas esse ano, com a construção dos seus templos, obra da Junta Missionária. Vamos orar pelo avivamento da igreja brasileira, continuar orando por isso. Quero que os irmãos orem também por uma instituição que nós temos ali em Carapicuíba. Eu passei parte da manhã e meio-dia lá hoje. Nós temos uma creche com 138 crianças, de 0 a 7 anos. Essa creche tem 35 anos que a gente cuida ali, tem 26 funcionários. E a creche passa por um momento de dificuldade porque os pais não estão pagando as mensalidades, né? E a gente está em campanha para ajudar essa creche. Se você depois quiser ajudar, me procure. Tá certo? Orar por esse trabalho. Eu almocei com as crianças lá, a coisa mais linda do mundo. Todo mundo aprendendo a Bíblia, oração. Lá a gente faz o que a gente quer, é confessional mesmo. Certo? Lá não tem ideologia de gênero, não tem nada disso. É menino e menina mesmo. E os meninos lutam jiu-jitsu e as meninas balé. É bênção. Não tem negócio dessas ondas aí, não, né? E graças a Deus tem um grupo empenhado. Nós temos que fazer o refis agora de uma dívida do INSS, mas Deus vai nos ajudar a pagar tudo isso. Vamos orar também pelo nosso país, pela nossa nação, e vamos orar uns pelos outros. Cada um aqui tem a sua luta, a sua carga, o seu problema, e esse momento é um momento de descarrego. E o descarrego está lá em 1 de Pedro, capítulo 5. Pedro diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado da gente. Tá certo? Vamos formar as duplas de oração aí? Se quiser fazer trio, quarteto, não tem problema. Nós vamos derramar nosso coração na presença de Deus.
agradecer por esse momento precioso de oração, onde nós abrimos o nosso coração para Ti, Senhor. Estamos conscientes que o Senhor já sabe de todas as coisas. Tu és o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Mas o Senhor requer que nós confessemos a Ti a nossa fraqueza, a nossa carência, a nossa necessidade. Deus, escuta a oração que foi feita aqui neste lugar, neste momento. Atende, ó Deus, a esses corações aflitos, que buscam de Ti, ó Deus, uma bênção, um milagre, um conforto, uma orientação. Deus, Tu és a nossa única esperança, Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti. E a Tua palavra nos diz que se nós pedirmos, se nós buscarmos, se nós batermos, o Senhor vai nos atender, Senhor. Nós não queremos que a nossa vontade seja feita, Senhor, mas que a Tua vontade seja feita na nossa vida. Mas que o Senhor nos dê graça, nos dê humildade, nos dê sabedoria, para entender tudo o que está acontecendo conosco. E que o nosso coração possa se alegrar em Ti, na certeza de que a Tua vontade está se cumprindo na nossa vida, Senhor. Senhor, perdoe os nossos pecados, as nossas fraquezas. Não somos dignos de estar na Tua presença. Santifica-nos, limpa-nos, purifica-nos, ó Deus, de todo pecado. E que o Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração aqui nesta noite, de forma clara, de forma concisa, de forma objetiva. Que nós possamos ouvir a Tua voz claramente. Nós oramos, nós clamamos, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar. A banda Márcia está aqui para nos conduzir mais um cântico de adoração, de louvor ao nosso Deus. Vamos adorar o nosso Deus com o cântico Alfa e Ômega. Sempre reinando.
Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 23. Jeremias, capítulo 23. A partir do versículo 9. A palavra de Deus nos diz assim, acerca dos profetas: o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má, e a sua força não é reta. Pois estão contaminados, tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão dele, porque trarei sobre eles calamidades, o ano mesmo que os castigarei, diz o Senhor. Dos profetas de Samaria bem vi eu loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Mas os profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Lê comigo, por favor, a partir do versículo 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivesse estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se alguém em esconderijo de modo que eu não veja? Diz o Senhor, porventura não eixo eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o apenas sonho, mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor,
que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam com as suas mentiras e leviandades, fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Senhor Deus, nós estamos diante da solenidade da Tua palavra. Essa palavra que é eterna, essa palavra que foi revelada, inspirada, e que precisa ser iluminada aqui nesta noite, em cada coração, para que nós possamos aprender esse assunto tão sério, tão relevante para as nossas vidas espirituais. Fala conosco, edifica-nos, abençoa-nos, cura-nos, liberta-nos nesta noite. Nós te pedimos isso em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Meus prezados irmãos, eu quero nesta noite falar sobre o seguinte tema: Deus é contra os falsos profetas. Deus é contra os falsos profetas. Veja no versículo 30, Deus diz assim: eis que eu sou contra esses profetas. Versículo 31, ele diz novamente: eis que eu sou contra esses profetas. E ele repete pela terceira vez, no versículo 32, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos o quê? Mentirosos. Preste atenção, porque Deus sempre falou conosco no passado, no Antigo Testamento, através dos profetas, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. A palavra profeta, nabi, no hebraico, significa a boca de Deus. O profeta era aquela pessoa que recebia a revelação de Deus e que com fidelidade transmitia essa palavra para o povo. A função principal do profeta no Antigo Testamento era fazer com que o povo não se esquecesse de Deus, não se esquecesse da aliança que eles tinham com Deus, e que o povo se arrependesse e se voltasse sempre para Deus, que obedecesse os seus mandamentos e que fosse abençoado por Deus. Mas, meus amados irmãos, junto com o profetismo verdadeiro surgiu o falso profetismo. E depois que Jesus Cristo veio, nós recebemos a Bíblia, a palavra de Deus. E essa palavra tem para nós todo o conteúdo espiritual que nós precisamos saber nesta vida, para conhecermos a Deus, para procurarmos a vontade de Deus. O princípio da reforma está ali somente o quê? A Bíblia. Deus fala conosco através da Bíblia. Quando você lê a Bíblia, quando você medita na Bíblia, quando você ora, Deus fala com você. Deus transmite a sua vontade através da Escritura Sagrada. O Espírito Santo fala conosco através da Bíblia. Mas o problema é que o falso profetismo surgiu. E é tão interessante porque há uma relação muito interessante entre a crise e o falso profetismo. Todas as vezes que Israel viveu crises espirituais, e Deus pesou a sua mão contra Israel, e veio seca, e veio carência, e veio necessidade, e veio angústia, é nesse ambiente que surgem os falsos profetas. É como aqui no Brasil, diante das necessidades, diante da pobreza do povo, diante do sofrimento do povo, diante das angústias que a gente está passando, surgem aí falsos profetas, falsos pastores, falsas igrejas. E nesta noite eu queria estabelecer para você aqui alguns princípios sobre esse assunto à luz da palavra de Deus. E a primeira coisa que a gente aprende aqui, eu queria que você observasse aí no texto, no versículo, a partir do versículo 16. Vamos ver a ordem que Deus dá aí. Deus, ele é contra o falso profeta, o falso profetismo, o falso ensino, o falso pastor, a falsa igreja, o falso evangelho. E a primeira coisa que ele vai dizer aí, no versículo 16, qual é? O
O que diz aí? Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós o quê? Profetizam. Se Deus falasse hoje, Ele dizia: desliga a televisão, não fica assistindo isso aí não. Não deis ouvidos ao que esse pessoal está ensinando, ao que esse pessoal está pregando. Não acolha a mensagem desses falsos profetas. Não escutem esses falsos profetas. Não crie expectativas espirituais sobre o que eles estão ensinando, o que eles estão pregando. E aí nós vamos aprender aqui pelo menos 3 razões básicas porque nós não devemos escutar os falsos profetas. A primeira delas está no versículo 21. Versículo 21. O que diz lá? 23, 21. Lê comigo aí. O que ele diz? Mas não mandei esses profetas, todavia eles foram o quê? Correndo. Preste atenção. Nós não devemos dar ouvidos a esses falsos profetas, primeiro, porque eles não têm o chamado de Deus e eles não foram o quê? Enviados por Deus. Eles se autoproclamaram profetas. Eles se autoproclamaram apóstolos. E se você pensar bem, nós aqui nesta noite, nós poderíamos aqui começar várias igrejas. Eu podia me reunir com o Marcelo Minix aqui e dizer: Marcelo, a partir de hoje você é um apóstolo. Apóstolo Marcelo. E eu sou o arcebispo Arival. E nós vamos abrir uma igreja. E nós vamos botar uma placa lá. Aqui nessa igreja a gente faz tudo. A gente cura tudo. A gente resolve problema financeiro. A gente resolve problema de casamento. Se em 8 dias o seu problema não for resolvido, nós devolvemos o dinheiro. Não existe nenhuma legislação hoje que barre isso. As pessoas, elas se colocam, elas se oferecem, elas se põem como profetas de Deus. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 1. Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4, Deus fala com Jeremias assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. Jeremias 1, 4. Vamos ler juntos aí? Jeremias 1, 4 e 5, o que diz? A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí o quê? Profetas Preste atenção que todo verdadeiro profeta, ele é escolhido por Deus, ele é predestinado por Deus, ele é consagrado por Deus, ele é chamado por Deus e ele é enviado por Deus. Não é uma profissão, não é uma opção. É algo sobrenatural. O profeta, ele é alguém que foi chamado por Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Romanos, capítulo 1. Quando Paulo vai falar da sua vocação, ele vai colocar claramente isso. Romanos, capítulo 1. Ele vai dizer aí, no versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser o quê? Apóstolo. Eu fui chamado por Deus. Não fui eu que me fiz apóstolo. Não foi eu que fiz o curso de apóstolo. Não fui eu que recebi o título de apóstolo. Eu fui chamado por Deus, mas não somente isso. Eu fui separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas o quê? Escrituras. E aí ele vai colocar, meus amados irmãos, que o seu chamado foi algo sobrenatural, foi algo eterno, foi algo divino, foi algo sobrenatural. Paulo está dizendo: eu não sou apóstolo por profissão, eu não sou profeta por profissão, eu não me fiz, eu fui chamado por Deus, eu fui separado por Deus.
Eu queria que você fosse para Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. E eu queria que você entendesse o que Paulo vai colocar aqui. Gálatas, capítulo 1, ele vai dizer a mesma coisa. A partir do versículo 15. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Se você ler o versículo 1, Gálatas 1, o que diz aí? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, não da parte de igrejas, não da parte de instituições, não por minha própria vontade, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Agora veja, meus amados irmãos, que lá no versículo 15 diante, o que ele diz aí? Ele diz, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Ele me escolheu, ele me chamou, ele me revelou Jesus Cristo. Eu não queria ser apóstolo, eu era o maior perseguidor da igreja, mas foi Deus que me constituiu apóstolo. Foi Deus que me constituiu pregador do evangelho. E se você for estudar o profetismo na Bíblia, você vai descobrir que não somos nós que escolhemos a Deus, não somos nós que escolhemos a Cristo, mas é Cristo que nos escolhe e nos chama. O verdadeiro profeta de Deus, o verdadeiro pregador do evangelho, o verdadeiro crente, ele tem um chamado de Deus. Sem o chamado, ele não pode se tornar um enviado de Deus. Só é enviado quem é chamado por Deus. E é tão interessante porque aqui, em Jeremias capítulo 23, esses profetas, eles não foram chamados por Deus. Eles não foram enviados por Deus. Por isso que Deus está dizendo, aí no versículo 16, não deis ouvidos às palavras dos profetas. Segunda razão. Primeira, eles são falsos quanto à vocação. Segundo, eles são falsos quanto à mensagem que proclamam. O conteúdo da mensagem. Por isso que Deus é contra os falsos profetas. Porque os falsos profetas, eles não pregam a Bíblia. Eles não pregam a palavra. O que é que eles pregam? Veja no texto. No versículo 16, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enche de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não que vem da boca do... Presta atenção, o profeta é a boca do Senhor. A palavra nabri no hebraico. O profeta, ele não tem a mensagem, ele é o portador da mensagem, mas ele não pode mudar a mensagem, ele não pode criar a mensagem, ele é a boca de Deus, ele fala o que Deus fala. Ele não tem autonomia naquilo que vai pregar. E, meus amados irmãos, é triste quando a gente olha hoje para a igreja evangélica brasileira, pessoas que estão sendo enganadas, iludidas pelo falso profetismo. Pessoas que estão machucadas, feridas, em nome de Deus, por causa dos falsos profetas, que ficam lá tendo as suas visões, as suas ideias, os seus pensamentos, e passam isso para as pessoas que estão desesperadas e aflitas, como sendo palavra de Deus. E é tão interessante, no versículo 25, veja lá, Jeremias 23, 25. Veja lá, irmãos, que coisa triste. Veja que Deus está ouvindo, Deus está assistindo a televisão, Deus está ouvindo o que está sendo pregado. Veja o que é que Deus diz aí no versículo 25, lê comigo aí, o que é que diz? Tenho ouvido o que dizem aqueles proclamando o quê? Mentiras em meu nome, dizendo o quê? Sonhei. Versículo 32, 31, diz que esses profetas, eles pregam a sua própria palavra e afirmam o quê? Ele disse, Deus está me dizendo aqui,
Deus está me dizendo que tem gente aqui nesse auditório que está com dívida. Deus está me dizendo que aqui nesse auditório tem gente que está com doença. Deus está me dizendo aqui que tem gente aqui que precisa ser curado dessa noite. E o cara começa a fazer um sensacionalismo, colocando coisas que são necessárias, que são reais na nossa vida, mas coisas que Deus não mandou ele falar. Irmãos, o que tem de gente enganada, o que tem de gente machucada, o que tem de gente desigrejada hoje, por conta do falso profetismo. Pessoas que participaram de campanhas, campanha da Casa Nova, campanha do novo emprego, campanha do bilhão, campanha disso, parece Silvio Santos. É um negócio assim que todo mês eu perguntei para o irmão, ele disse, pastor, não aguento mais de campanha. Lá na minha igreja, campanha atrás de campanha. E às vezes, quando eu estou esperando que aquela campanha se cumpra na minha vida, aquela campanha não se cumpre, aí vem outra nova. Aí eu crio nova expectativa. Se não deu certo essa campanha, essa outra aqui vai dar. E as pessoas são enganadas, são iludidas, são ludibriadas. Não é nada que procede da palavra de Deus, mas são discurso religioso, é marketing religioso que é pensado, que é formulado e está sendo comunicado para as pessoas desesperadas. Meus irmãos, veja no versículo 30. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. O que é furtar a palavra do Senhor? É não dizer aquilo que Deus está o quê? Dizendo. Furtar a palavra de Deus é não pregar a palavra, é esconder a palavra, é não permitir que a palavra de Deus seja ouvida, seja entendida, seja compreendida. Não deis ouvidos aos falsos profetas. Eles são falsos quanto à vocação. Eles são falsos quanto à mensagem que proclamam. Eles são falsos quanto ao benefício das pessoas e ao bem das pessoas. Eles são falsos porque eles não querem o bem das pessoas. Eles querem o que as pessoas têm. Veja no texto, no versículo 16, 23, 16. Veja no texto aí. Diz assim, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs o quê? O que é vãs esperança, irmãos? São esperanças vazias, esperanças que não têm sentido. O sujeito foi da igreja, estava passando por dificuldade econômica. Chega um momento lá, o falso profeta diz, você tem que dar um cheque de R$1.000 aqui. Se você der, a sua vida vai melhorar. Deus vai fazer algo extraordinário na sua empresa. O sujeito vai lá, passa o cheque. No outro dia, quando ele cai em si, ele diz, meu Deus do céu, vai aumentar o rombo da conta. As coisas não mudam. Nós não podemos, meus amados irmãos, ficar calados diante daquilo que a gente está vendo hoje no ambiente evangélico. Falsos pastores, falsas igrejas, enchendo as pessoas de vãs esperanças. Esperança que o casamento vai melhorar, esperança que o casamento vai mudar, esperança que o filho vai ser curado, esperança que Deus vai fazer um milagre. Preste atenção, eu não estou aqui dizendo que Deus não cura, que Deus não sara, que Deus não restaura, mas eu quero dizer que você tem que falar isso à luz da palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. A partir do versículo 21, a palavra de Deus nos diz assim, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos discípulos de Jesus, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Versículo 22, lê comigo aí. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino.
Quantas tribulações nós vamos enfrentar? Muitas. Irmãos, a vida cristã é uma batalha espiritual. O nosso casamento, a nossa casa, os nossos filhos, o nosso trabalho, é luta, é batalha espiritual, é tribulação, é provação. Jesus diz, no mundo tereis, mas tende o quê? Bom ânimo. Nós temos que entender isso, nós não podemos nos iludir com vãs esperanças, com falsas mensagens. A Bíblia fala aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não. A Bíblia fala que o diabo, vosso adversário, está ao vosso quê? Derredor. Até para vir para a igreja é luta. Até para orar é luta. Até para fazer o bem é luta. A nossa vida é uma luta constante. O apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o quê? A fé. Combati o bom combate. A nossa vida é luta espiritual, é batalha espiritual, é cada dia da nossa vida, a misericórdia do Senhor se renova sobre nós, para que a gente enfrente os problemas, as dificuldades, e a Bíblia fala, diz, bem-aventurados sois vós, pelo fato de passar por várias, o quê? Provações. Por várias provações. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da provação, é o Evangelho da tribulação, é o Evangelho da luta. Mas quem participa da luta, vai participar também o quê? Da glória. Se sofremos com Cristo, nós também o quê? Seremos glorificados com Cristo. Não desanimemos, não desanimemos, porque o peso da glória que nos está reservada é muito maior do que o peso das tribulações que a gente vive aqui. Então, meu irmão, crente, ou ele está entrando, ou ele está no meio, ou ele está saindo de tribulação para entrar noutra. A vida do crente é assim, é de muita luta, de muita luta. Então, veja bem, Deus está dizendo aqui o quê? Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enche de vãs o quê? Não é uma esperança só, são várias. Eles são falsos quanto ao bem das pessoas. Veja no versículo 17. Veja no versículo 17. O que é que diz aí? Versículo 17. Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor disse, paz o quê? Tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá o quê? Mal. Veja bem, dizem, alguma vez não, mas dizem o quê? Continuamente, constantemente. Essa é a mensagem do falso profetismo. E dizem aqueles que desprezam a Deus. Você acha que o cara que despreza a Deus, ele vai ter paz? Ele vai ter prosperidade? Você acha que Deus vai abençoar um filho que está em desobediência? Você acha que Deus vai abençoar um filho que está no pecado? Um crente que está em desobediência? Você lembra de Jonas? Jonas resolveu desobedecer. Deus mandou o que atrás dele? Deus mandou tempestade. Deus mandou baleia. Deus mandou tanta coisa atrás daquele homem. Um filho de Deus, quando está vivendo em desobediência e desprezando a Deus, vem sobre ele a disciplina, a correção. E a pessoa que despreza a Deus jamais será feliz, jamais será abençoada. Mas o falso profetismo diz aqui, ó, aos que me desprezam, o Senhor diz, paz o quê? Tereis. O profeta Isaías diz que nós teremos perfeita paz se o nosso coração estiver firme em Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 119. Salmo 119. Versículo 165. O profeta Isaías diz, para o ímpio não há paz. Para o ímpio não há paz. Veja lá no Salmo 119, versículo 165. O que é que diz aí? O que é que diz a palavra de Deus? Grande paz
Tem os que amam o quê? Para eles não há o quê? Grande paz há para os que amam o quê? A tua lei. Para os que não amam a tua lei, para aqueles que desprezam ao Senhor, não há paz. Não há paz. Mas veja o que o falso profetismo faz aqui em Jeremias 23. Diz assim: e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Significa que o falso profetismo não prega arrependimento, não prega mudança de vida, não prega mudança de comportamento, não prega mudança de mentalidade, não prega transformação de caráter. Ele vai dizer para as pessoas que estão no pecado, dizendo, não tem problema, não tem problema. Não virá o juízo de Deus sobre vocês. Podem continuar pecando. Irmãos, quando eu vejo esse texto, não sei se você está acompanhando o meu raciocínio, mas isso aqui é um retrato do que está acontecendo hoje. As pessoas estão sendo chamadas para vir à igreja, ou para vir às igrejas, movidas pela avareza, movidas pelo desejo de ganhar dinheiro, como se a igreja fosse um lugar de barganha com Deus. O evangelho do arrependimento, o evangelho do pecado, o evangelho do quebrantamento, o evangelho de mudança de vida não está sendo pregado. A cruz de Cristo não está sendo pregada. Veja no versículo 27 de Jeremias capítulo 23. Jeremias 23, 27. Eles são falsos quanto ao bem das pessoas, porque veja o que eles vão fazer no versículo 27. O que diz aí no versículo 27? Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Eles contam tantos sonhos, tantas profecias, tantas mentiras, que as pessoas se esquecem de Deus. Outro dia eu estava assistindo um programa desse de televisão e o cara falou assim, olha, depois que eu vim para essa igreja, a minha vida mudou. Depois que eu vim para essa igreja, depois que eu conheci esse apóstolo, a minha vida mudou. Conta a bênção aí a bênção é só coisa material. O cara não diz assim, depois que eu conheci a Deus, a minha vida o quê? Mudou. Porque a igreja não é Deus. A igreja não salva, a igreja não abençoa. O espaço, meus amados irmãos, não abençoa. Quem abençoa é Deus. Deus é fonte de toda bênção, de toda maldição. Depois que a gente conhece a Deus, é Deus que transforma, é Deus que muda, é Deus que faz com que as coisas aconteçam na nossa vida. Ele é responsável por tudo. Não é pastor, não é profeta, não é igreja. Deus é a fonte de todas as bênçãos. Nós temos que levar as pessoas a ter um relacionamento com Deus. Nós temos que colocar os enfermos diante de Jesus, como aqueles 4 amigos fizeram. Destelharam a casa, pegaram o aleijado e colocaram diante de Jesus e disse para Jesus, resolve aí. Porque quem resolve é Jesus, não é a igreja. Então, preste atenção. A ordem de Deus é não deis ouvidos aos falsos, o quê? Profetas. Primeira razão, eles são falsos quanto à vocação. Segunda razão, eles são falsos quanto à mensagem que proclamam. Terceiro, eles são falsos quanto ao bem das pessoas para que eles estão pregando. Mas eu queria encerrar de forma positiva esse texto. Eu queria destacar aqui a importância da gente conhecer a palavra de Deus, somente a Escritura. Eu queria que você fosse, por favor, no versículo 28 e 29, que você lesse comigo esses 2 versículos. Esses 2 versículos. Vamos ler juntos aí? 23, 28 e 29. O que diz? O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho.
Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com... Que tem a palha com o... Diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça o quê? A penha. Preste atenção. Que ao contrário da mensagem do profeta, a palavra que procede da boca de Deus, a minha palavra, como ele diz aqui, ela é ilustrada através de 3 metáforas. A primeira metáfora que ele usa aí no versículo 28, que tem a palha com o trigo. O que ele está colocando aqui é que o sonho, que a mensagem, que a pregação, que o ensino dos falsos profetas é como o quê? A palha. A palha que o vento dispersa. A palha que não tem consistência. Mas ele diz, a minha palavra é trigo. E o que o trigo simboliza aqui nesse texto? Simboliza justamente o alimento, o pão, o nutriente que nós precisamos para alimentar a nossa alma. Nós precisamos comer a palavra, nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos ser alimentados pela palavra. A palavra é o nosso pão, é o nosso alimento. O que nos dá sustância espiritual, o que nos dá vida espiritual, o que nos dá consistência espiritual, energia espiritual, é conhecer o quê? A palavra de Deus. Mas ele usa uma segunda metáfora, ele diz, não é a minha palavra o quê? Fogo. Fogo. E o que significa isso? Por que ele usa essa figura do fogo para a palavra de Deus? Lá em Isaías capítulo 5, diz que toda aquela palavra que procede da boca de Deus, não voltará para si o quê? Vazia, mas fará tudo o que lhe apraz. Significa que a palavra de Deus, ela tem um poder irresistível. E o fogo que endurece o barro é o fogo que aquece o sol. Lutero diz o seguinte: se nós tivermos a palavra do cristianismo, é como se tirasse o sol do sistema solar, tudo morreria ao redor. O sol é que dá a vida, o fogo é que aquece, o fogo é que ilumina, o fogo é aquilo que conduz. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que nos regenera, é a palavra de Deus que nos purifica. Santifica-os na verdade. A tua palavra é o quê? A verdade. Não é sonho de profeta, não é mensagem de profeta, não é campanha de igreja que vai purificar a sua vida, que vai santificar a sua vida. Você precisa da palavra. Mas a palavra também é martelo que esmiuça o quê? A penha. Esmiuçar a penha aqui significa você bater uma rocha. E a palavra de Deus vai batendo, vai batendo, vai batendo. Significa, meus amados irmãos, que não há nada que não possa ser destruído pelo poder, o que? Da palavra de Deus. Não há coração tão duro, não há coração tão empedernido. Não há nada que possa resistir, não há nada que é impermeável à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é como espada que penetra profundamente. Ela é uma força viva e eficaz. Nada pode deter o poder da palavra. E é tão interessante, porque essa palavra que é martelo, e a gente usaria aqui a figura da bigorna do ferreiro, ela é atacada, ela é vilipendiada, ela é queimada, mas nada subsiste ao poder da palavra de Deus. Então eu quero nessa noite deixar essa mensagem para você. Tempo da reforma, somente a Escritura. Lá na época dos reformadores, a Igreja Católica tinha colocado o Papa no lugar de Cristo. E a palavra do Papa tinha tanto poder como o poder da palavra. A Igreja Católica colocou as decisões conciliares no mesmo nível da palavra. As encíclicas papais eram tratadas tão seriamente como a palavra. E os reformadores levantaram dizendo, somente o quê? A Bíblia.
É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é trigo. A palavra de Deus é fogo. A palavra de Deus é martelo. Que você seja um crente na palavra, meu irmão. Que você não seja crente de igreja. Que você não seja crente de pastor, de apóstolo. Que você não seja crente de visões, de sonhos. Que você seja crente na palavra de Deus. E que você ouça a palavra e pratique a palavra, porque Jesus Cristo diz claramente que aquele que escuta a palavra e pratica a palavra é como alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. E venha o que vier, você estará firme, porque você está firmado na palavra. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. E que você não dê ouvidos aos falsos profetas. Amém? Vamos ficar de pé e vamos cantar. E vamos consagrar a Deus também os dízimos e as ofertas. Amor maior. Te adorarei.
Pastor Roberto Carlos, faça favor aqui, fazer uma oração, impetrando a bênção também. Vamos orar. Querido Deus, nós louvamos a Ti por Tua palavra que foi dirigida aos nossos corações nesta noite. E nós Te suplicamos com humildade que o Senhor nos livre do falso profetismo. E que o Senhor levante em nosso meio homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, pessoas comprometidas contigo e com a Tua palavra, a fim, ó Deus, de que possamos ser porta-vozes do Senhor para a edificação e fortalecimento espiritual daqueles que já Te conhecem e para a salvação, Senhor, daqueles que ainda não Te conhecem. Continue, ó Deus, abençoando e fazendo uso da vida e do ministério do Teu servo, reverendo Arival. Que por Teu Espírito Santo, Pai, ele continue sendo um profeta do Senhor, um fiel expositor da Tua palavra, e que assim seja, Senhor, com todos os pastores, com todos os pregadores da Tua igreja, Senhor. Derrama graça, derrama da Tua misericórdia sobre o Teu povo nesta noite. Ó Deus, faça com que esta palavra que foi exposta nesta noite, que ela penetre no íntimo, no recôndito de cada um de nós que aqui estamos presentes, e também, ó Deus, no coração de todos aqueles que foram alcançados por esta palavra através da internet, e que esta palavra, Pai, produza em nós reflexão e discernimento, Senhor, para que nós tenhamos o entendimento correto daqueles que são os verdadeiros porta-vozes do Senhor, e daqueles, ó Deus, que fazem uso do Teu nome com o intuito de tirarem proveito pessoal da Tua palavra e da boa fé, ó Deus, de muitos que desejam Te seguir. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Teu povo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bendito Pai, a comunhão, as consolações, a alegria do Espírito Santo de Deus, repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado e representado sobre a face da terra, agora e sempre. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, agradecer àqueles que nos assistem pela internet, dizer que o projeto Conexão com Deus continua todas as segundas-feiras. Na próxima semana o pastor Hernandes estará aqui conosco, se Deus assim permitir. Eu quero fazer uma divulgação rápida aqui para vocês. Nós mandamos confeccionar 40 mil folhetos sobre qual a importância da reforma protestante. Você pode pegar lá gratuitamente alguns para você distribuir. E nós temos também a Bíblia, uma edição especial da reforma, que nós estamos repassando o preço de custo é R$ 5,99, então são R$6, que aí não tem um centavo para dar de volta, né? Mas passa lá na nossa livraria, uma Bíblia completa, explicando os princípios da reforma, por R$6, passa lá na nossa livraria. Também o doutor Edgar está nos convidando aqui para a palestra que acontecerá amanhã, lá na Casa do Advogado, em São Bernardo do Campo, na rua 23 de maio, 215, Vila Teresa, Casa do Advogado. O palestrante será o reverendo professor Luiz Henrique Portela Faria. E ele vai fazer uma palestra sobre o seguinte tema: dá para confiar na Bíblia? Entrada franca, amanhã, às 19h15, lá em São Bernardo. Irmãos, nós vamos ter um culto especial aqui, aquele culto que seria realizado primeiro em Barueri, não deu certo, depois nós fomos para Santo André, não deu certo, então vai dar certo a gente fazer aqui na igreja. Sábado, dia 14, às 16 horas. Estará conosco aqui o cantor Baruque, dirigindo o louvor,
espiritual, teremos a participação de um grande coral, e nós estaremos pregando aqui a palavra de Deus, comemorando aqui os 500 anos da Reforma. Chegue cedo, nós vamos colocar um telão aí embaixo, outros telões aqui em cima, e a nossa expectativa é de recebermos aqui umas 2.000 pessoas nesse dia, sábado, dia 14, às 16 horas. Tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado, e que os irmãos tenham uma semana debaixo da bênção de Deus.